Você já parou para pensar o que realmente muda quando um funcionário vira sócio? Não é uma questão de dinheiro ou reconhecimento pontual. É uma mudança de status, de poder e principalmente de responsabilidade. E será que as empresas estão prontas para tornarem seus funcionários sócios da organização? Como isso funciona no mercado? Hoje, a gente vai falar sobre os programas de partnership e o porquê que eles podem ser o maior motor de engajamento de uma empresa ou o início de uma grande confusão societária. Bora lá? Olá, eu sou o Furtado, fundador da Core Consultoria, e esse é mais um vídeo do nosso canal. Aqui a gente fala de remuneração de uma forma simples e prática, mas ao mesmo tempo com profundidade técnica. O tema de hoje é daqueles que poucos conhecem no mercado. Um programa de partnership, ele mexe com a cultura, a estratégia e o futuro da organização. Afinal, se você perguntar para 10 funcionários se eles gostariam de ter a possibilidade de se tornarem sócios da empresa, eu tenho bastante convicção que no mínimo uns 8 diriam que sim. Então vamos entender juntos como que isso pode fazer sentido? E quando é melhor parar para não perder o controle? Nos últimos anos, muitas empresas começaram a olhar para dentro e perceber uma coisa: reter bons líderes ficou mais difícil do que nunca. E o mercado está aquecido, taxa do desemprego caiu bem nos últimos anos, a competição é global agora em algumas áreas e os avanços de tecnologia e inteligência artificial estão derrubando consideravelmente as barreiras de entrada para a abertura de novas empresas. Com isso, as pessoas estão mais exigentes e a sensação e possibilidade de ser dono passou a valer mais do que o salário em alguns casos. Uma pesquisa do Valor Econômico mostrou que cerca de 15% das empresas de médio porte no Brasil já iniciaram programas de partnership para assegurar as suas lideranças. E em segmentos como consultorias, escritórios de advocacia e bancos, é comum a gente ver que até 30% do capital da empresa é distribuído entre sócios internos. Se você pesquisar algumas histórias de grandes sucessos recentes do mercado brasileiro, vocês vão ver que muitas possuem esse tipo de programa. Tem o exemplo do BTG Pactual, a XP e alguns outros cases. Ou seja, o movimento é real, mas também existem suas armadilhas e confusões, porque transformar o executivo em sócio é, na prática, dividir o poder. E dividir poder sem governança pode ser como entregar um volante de um carro de corrida para alguém que acabou de tirar a carteira de motorista. Para iniciarmos a parte técnica do conteúdo, vale destacar que muita gente confunde um programa de partnership com um plano de incentivo de longo prazo. A confusão é justa, porque também existem modelos de ILP que concedem ações, mas o partnership vai além de um componente de remuneração variável. Ele toca na estrutura societária e governança da empresa. Por exemplo, ao desenhar esse tipo de programa, você acaba refletindo sobre preferências de venda das ações, sobre a participação em comitês como de planejamento estratégico da empresa, que não dá para abrir para todo mundo, quem tem direito a voto nas decisões de remuneração e de pessoas dos executivos da empresa e dos próprios sócios, quem está à frente na tomada de decisão sobre a distribuição de dividendos, quais as responsabilidades de cada nível de sócio, entre outros aspectos. Como funciona esse tipo de programa? Você seleciona periodicamente alguns colaboradores da empresa, geralmente em níveis mais altos, e concede ações da empresa para eles, ou a possibilidade de comprar ações. Às vezes, com um certo desconto até. Se um colaborador participar dessa concessão em um ano, isso não impede ele de participar no próximo ano também, necessariamente, aumentando a sua participação geral na empresa. Daí você cria alguns níveis de sócio, como por exemplo, sócio sênior, sócio pleno, associado, de acordo com a participação que aquela pessoa possui e algumas regras de governança. Então, por exemplo, você pode dizer que quem tem mais do que 1% da empresa é sócio sênior e participa do comitê anual de planejamento estratégico da empresa. Já no ILP,
O foco está na composição do pacote de remuneração para ganhar competitividade de talentos frente ao mercado. Vejam como é diferente. Eu te pago um valor ou dou uma quantidade de ações de acordo com a sua permanência na empresa, ou seja, tem um aspecto forte de retenção. E em alguns planos, também condiciono a obtenção de alguns resultados. Se você possuir muitas ou poucas ações da empresa, isso não diferencia suas responsabilidades de outro executivo no mesmo nível, que às vezes nem tem ações da empresa, por exemplo. Então perceba que é parecido, mas o fato de não ser voltado para te dar uma carreira dentro da sociedade, ele muda muitas características e a abordagem. Mas quem deve ter acesso a esse tipo de programa? Nem todo bom executivo está pronto para virar sócio. Partnership exige maturidade, alinhamento de valores e visão de longo prazo. Não é sobre premiar quem entrega mais resultados, é sobre confiar em quem sustenta o negócio no tempo. Eu costumo dizer que a performance ela abre a porta, mas o comportamento é o que não deixa ela fechar. A escolha errada de um convite para um novo sócio pode gerar grandes conflitos, rupturas, disputas judiciais, e já vivenciei cases que fez grandes transações de M&A melarem porque um sócio minoritário não estava alinhado com os demais e não tinham regras claras de limitação de poder no programa de partnership e nem no contrato de acionista da empresa. Por isso que geralmente são escolhidas pessoas de alto nível hierárquico, acostumadas a tomarem decisões importantes, com boa visão da empresa como um todo, que são importantes para o crescimento de longo prazo e são comprovadamente alinhadas à cultura da organização. Como eu disse antes, existem vários caminhos para estruturar um partnership. Pode ser uma compra direta de ações ou cotas por participante, as ações podem ser doadas com restrições, há o próprio formato de contrato de vesting. Para quem não conhece, pode acessar o outro vídeo, que eu falo sobre ele. E não, nesse caso o vesting não é a carência do plano. Enfim, também pode ser um modelo atrelado a metas e desempenho. O importante é que o formato espere a estratégia da empresa. Por exemplo, uma estratégia em estágio inicial, ela pode usar o vesting para garantir que o executivo só se torne sócio relevante após 4, 5 anos de permanência, mas ao mesmo tempo dando a possibilidade e a garantia da participação dele desde o início, para aumentar a chance do executivo aceitar o risco de migrar para uma startup e às vezes sair de um lugar que ele está com uma segurança maior, talvez mais confortável. Já uma empresa que já passou por rodadas de investimento, ela pode escolher o modelo que o executivo precisa comprar as ações, porque já provou que a empresa é atrativa para investidores e está em comum valorização, uma valorização frequente, recorrente. Uma empresa madura pode optar em dar ações, mas não de forma tão automática, para gerenciar melhor a participação total destinada para este fim. Enfim, tudo isso precisa estar documentado em contratos e políticas claras, revisada por especialistas jurídicos e tributários. Por isso, é altamente recomendável que você conte com o apoio de uma consultoria especializada nisso, como a Core Consultoria, por exemplo, que já fez dezenas de projetos de remuneração para diversos clientes praticamente de todos os tamanhos e setores, porque uma falha aqui pode transformar um programa de engajamento em um campo de batalha. Quer saber como as empresas costumam tropeçar? Até mesmo grandes empresas do mercado? Já vi casos, e não foram poucos, de companhias que criaram programas de partnership sem regras claras de saída, às vezes até mesmo de recompra, e também de como a pessoa vai adquirir as ações caso esse seja o modelo. Tem o case que eu já comentei, sobre o executivo que travou uma transação societária. Imagina se ele nem está mais ativo na empresa, mas ele continuou com aquela participação porque não tinham regras de obrigatoriedade de venda, e aí ele saiu bem chateado com o sócio da empresa. Imagina o tamanho do problema que isso pode gerar. O case mais clássico, que se aplica para ILP também e um monte de startup, é a empresa dar ações para os funcionários, mas a empresa é ilíquida. Ou seja, não costuma ter transações societárias de venda das ações da empresa. Daí o sócio ele fica com todo aquele patrimônio que vale muito, e caso exista uma regra de recompra, no caso apenas de saída da empresa, ele percebe que a única forma de colocar de fato a mão no dinheiro e finalmente mudar o seu patamar de vida é sair da organização.
e todo aquele esforço que a empresa fez de considerações ao longo do tempo, no final, vira um incentivo para a pessoa sair. E por fim, eu também prestei uma consultoria para uma grande empresa de serviços que pediu para revisar o plano que estava vigente na época, né? No qual o funcionário ele tinha que comprar as ações. Só que elas eram extremamente caras, porque a empresa estava valorizada. E a prática comum, sabe qual que era? Pegar empréstimo para comprar as ações no momento que as pessoas podiam. Até aí era duro, mas os sócios até engoliam. O problema é que essa empresa também era ilíquida. Quando eu conversei com os principais sócios, eles diziam: eu praticamente pago para trabalhar aqui, porque todo o dinheiro que sobra do meu salário, do meu bônus, eu tenho que pagar o empréstimo que eu fiz para comprar as ações da empresa. Gente, olha que sensação ruim. E eu não tô falando de uma empresa pequena não, hein? Ela é famosa. Então, gente, transformar funcionários em sócios pode ser o maior catalisador de crescimento e pertencimento que uma empresa já viveu. Tenho certeza que sem esse programa, BTG, XP, a G4 Educação do Thales Gomes, eles não conseguiriam obter o crescimento que tiveram. Mas só dá certo quando os novos sócios são escolhidos por um mix entre alinhamento de propósito, responsabilidades e aderência cultural, não apenas pela performance. E agora eu te pergunto, na sua empresa, existe espaço para transformar líderes em sócios? E mais, que tipo de perfil você confiaria para dividir a propriedade do negócio? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua visão. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!